Esse é o relatório dentro do módulo 1, e é o terceiro relatório referente a grandes construções. Será começado a apresentação por mim, me chamo Josué, também tenho os colegas João e Fabiano que estão fazendo junto comigo esse relatório. Então, organizado na forma de sumário, temos aí uma disposição dos assuntos que vai ser comentado nessa apresentação. Então, de uma forma lógica, eu dispus, não numerologicamente, mas numa sequência, como que vai ser abordado e de que forma os temas, né? Então, foi nos lançado que a cada tema deve ser dada uma definição, um processo construtivo, uma aplicação barra utilização, assim como os tipos dos materiais e as referências pesquisadas. A exemplo, a barragem, eu tive que fazer uma mescla dessas informações, até contextualizando elas e não separando tanto. Mas ficou uma sequência lógica bem legal. Olá, eu me chamo Fabiano e eu vou dar prosseguimento à apresentação, começando falando a respeito das barragens. Bom, a definição: uma barragem se caracteriza por ser uma geralmente grande barreira artificial alocada num curso de água com o intuito de conter, represar, acumular e ou desviar caminhamento de grandes quantidades de água, criando assim um lago artificial, amplo e profundo, e que muitas vezes tem um impacto grande sobre a área que ele cobre, modificando o bioma, peculiaridades da fauna, assim como alteração das dependências ao longo do corpo de água. O intuito dessas barragens geralmente é de acúmulo para o abastecimento de água, que vai fornecer água aí para cidades e para civilizações ao redor, né? E ou geração de energia elétrica através das indústrias hidroelétricas. O processo construtivo das barragens comumente são subdivididos em dois grupos. Primeiro, a gente tem a barragem de gravidade, geralmente com uma seção vertical de forma triangular ou trapezoidal e uma seção horizontal com eixo retilíneo ou às vezes curvado. O peso da barragem garante sua estabilidade e resistência ao impulso hidrostático. Também temos a barragem em arco, que a partir da sua forma convexa, a maior parte da pressão hidrostática da água do reservatório é transferida para as restrições laterais da própria barragem e, portanto, para as margens do vale ou da montanha onde ela se localiza. Por conta de suas características, portanto, barragens em arco são geralmente construídas para bloquear vales não muito largos, com encostas rochosas ou, em todo caso, na presença de bancos naturais estáveis. Com um método de aplicação interessante, mas pelo alto custo e difícil geografia de encaixe, as barragens em arco elas são construídas geralmente utilizando concreto e ferragens de alta tecnologia e excelência e excelente dimensionamento. Não são tão usuais no Brasil, sendo que a grande maioria das utilizadas no nosso território tem construção baseada em aterramentos. Já as barragens por gravidade têm grandes aplicabilidades e uso no Brasil, sendo a maioria delas construída de aterro, que é terra compactada e diversas camadas de rejeitos alocados de diferentes formas, sendo que o peso dos materiais garantem a resistência ao fluxo hidrostático. Quando uma barragem é criada, um dique é construído para que os rejeitos de minério sejam contidos,
Esse é o dique de partida. À medida que a barragem vai recebendo mais rejeitos, novas camadas são colocadas em cima do dique de partida, operação chamada de alteamento. Esta operação ela pode ser de diferentes tipos. Os principais utilizados pelo Vale são alteamento a jusante, que é o modelo convencional, e a montante. Com semelhantes materiais utilizados, sendo a sua maioria rejeitos de cortes, utilizando aterros com diferentes aplicações, dependendo de suas características granulométricas, de compactação e comportamentos com variação de umidade, as barragens usuais no Brasil de gravidade, com o uso de aterramento para locação de rejeitos, se diferem pela metodologia de alteração a partir do dito dique de partida, o eixo. A partir disso, a diferenciação seria pelo sentido de aterramento, sendo a favor ou contra o fluxo de água, sentido de montante ou jusante. Sendo que para o jusante, geralmente se usa material compactado para a formação do dique, independendo um pouco do tipo de rejeito utilizado. Já o montante usa-se um rejeito com uma granulação de característica mais grossa, com grande dimensão e atrito entre as partículas, constituindo o dique inicial para conter a alteração, dispondo de menos compactação. Bom, adentrando agora a parte de aplicação, e por ser uma construção de grande impacto ambiental, também há legislação específica para tratar destes casos. No caso, temos a Lei 12.334 de 2010, que trata da Política Nacional de Segurança de Barragens, a PNSB. As barragens que têm altura maior ou igual a 15 metros, reservatório maior ou igual a 3.000 metros cúbicos ou resíduos perigosos depositados em seu reservatório, ou que sejam classificadas com médio ou alto potencial para causar danos ambientais e socioeconômicos. Determina diversos conceitos, parâmetros e obrigações aos empreendedores, donos das barragens, e aos órgãos que fiscalizam a gestão de sua segurança, como o cadastramento e classificação de cada barragem junto ao órgão, assim como periodicidade de monitoramento dessas construções. Bom, essas são as referências bibliográficas que foi utilizado para fazer as pesquisas, né? Dispondo de diversas informações sobre os tipos de barragens, sendo que a empresa que detém grande uso desta construção no Brasil tem um bom material expositivo sobre o tema. E aí tem o link aí do Vale, assim como excelentes materiais de outros órgãos, e aí tem os dois links a seguir. E é isso. Dando prosseguimento na apresentação, irei abordar o tópico mega edifício. Edifício, comumente conhecido como arranha-céu, são edificações caracterizadas por grande dimensão na vertical, podendo ser de diversos tipos e aplicações, contextualizando métodos estruturais modernos, modelagem arquitetônica composta e de usos comerciais e ou residenciais, com destaque no urbanismo da cidade, já que se trata de um edifício alto continuamente habitável que tem mais de 40 pavimentos, algo que se aproxima de 150 metros de altura. Dentro do processo construtivo, o mega-edifício se difere de um edifício de porte normal no que diz respeito ao processo construtivo. O atendimento às necessidades estruturais imposta pela dimensão ampla e enorme peso aplicado pontualmente abaixo da edificação
sendo que a possibilidade dessas construções se dá ao constante avanço tecnológico, principalmente a partir da década de 60, usando modelos tubulares inovadores criados pelo engenheiro estrutural estadunidense bangladeshiano Fazlur Rahman Khan. Reduz a utilização do material, economicamente muito mais eficiente, permitindo, simultaneamente, que as construções alcancem maiores alturas. Assim como a preocupação com a transferência de carga da estrutura para o solo, se faz um grande uso de metodologias conforme o apontamento dos estudos geotécnicos do local de construção, se valendo do uso de estacas, sapatas, perfis de ancoramento com concreto protendido, assim como diversos avanços em modelagem e aplicação de armaduras em diferentes corpos de concreto. A aplicabilidade das edificações de grande porte se faz geralmente onde a saturação do uso da área urbana chega ao ponto do custo-benefício apontar como viável um melhor aproveitamento do espaço urbano, sendo que o investimento para a aplicação de uma estruturação se faça vantajoso. Ou seja, a hospedagem de escritórios mistos, residenciais de alto padrão, aliado ao bom aproveitamento comercial, justifica tal gasto, podendo este projeto ser referência no contexto urbano, arquitetônico e de aplicação de métodos e tecnologias de construção civil, mudando o horizonte da cidade, assim como o conceito empresarial e/ou comercial da região em questão. Contextualizando o exposto até agora, e levando em conta os estudos do local, assim como a aplicação e desafios específicos, sejam de modelagem arquitetônica moderna e ousada, ou até mesmo peculiaridades da região, como umidade, radiação solar ou alta incidência de correntes de ar. Seja qual for a aplicação, a necessidade de uma hiperestaticidade, assim como a segurança específica, a exemplo, os modernos edifícios com resistência a terremotos, graças ao sistema de pêndulo alocado dentro dele. Sendo assim, a variação do uso dos materiais é gigante. A constância que se faz mais usual é o sistema de armadura em aço, não somente as vigas de aço zincado fundido, que constituem o sistema de estrutura pré-moldada, mas também o uso de uma gama de vergalhões com diferentes bitolas e ligas metálicas, variando conforme o cobrimento de concreto e o dimensionamento de armaduras. Tão como o uso do aço e outros materiais, o avanço do uso do concreto é algo que se tem destaque, não só pelas características de resistência após a cura, mas também a aplicação pela ação de intempéries, avanços no uso de aditivos que aumentam em muito a qualidade do concreto, assim como tecnologias de disposição de estruturas, como lajes protendidas, que fornecem mais liberdade arquitetônica nos pavimentos do edifício. Em relação ao tópico mega edifício, temos as referências pesquisadas. Novamente, quero dar continuidade a essa explicação, né? Então, dentro agora das mega construções, mais adentrando acidentes e patologias, quero começar comentando, né, na questão de materiais mesmo, né? Então, mega construções, seja barragem, seja por material rejeito disposto de solo, né, toneladas e toneladas de material, ou, por exemplo, um mega edifício aí, né, um arranha-céu com toneladas de ferragens, concreto, aço, diferentes tipos de métodos. Mesmo assim, a gente tem sim patologias, porque seja por erro de execução, má projeção, falta de alguma consideração de alguma intempérie, algum problema de solo, alguma coisa histórica, por exemplo. Geralmente se faz um levantamento de 30 ou 40 anos na questão do comportamento do mar. Então, se fazer um mega edifício aí próximo ao mar, você tem que considerar isso, sabendo que nem todas as coisas podem ser calculadas. Então, muitas vezes você não considera algum tipo de constante e ela vem depois e cobra essa questão, né? Então, quando a gente fala de mega construções, são mega acidentes, né? Mega patologias. Então, você tem que tomar um cuidado redobrado. Claro que materiais e métodos tecnológicos sempre na ponta, né, de tecnologia, mas mesmo assim a gente tem grandes patologias e muitas vezes
as mesmas simples que a gente vê de repente um mau lançamento de concreto ou um não cobrimento nominal de uma armadura, também a gente pode ver isso no contexto de edifício, de prédios grandes ou grandes barragens, seja ela não tão aplicável, mas de concreto, e muitas vezes até de materiais, rejeitos de solo, como é feito muito aqui no Brasil. Então, dando continuidade ao nosso raciocínio, né, falando sobre as toneladas de material, então, claro que se é feito um estudo muito grande, se leva às vezes um histórico de verificações e monitoramento das áreas, né, para entender o comportamento dessa área, as intempéries. Por exemplo, até nosso curso aborda bastante essa questão da costeira. Muitas vezes, para você ter uma ideia e um estudo do mar, se demora às vezes 30 anos de coleta de dados, para você realmente conseguir ter todas as constantes harmônicas, por exemplo, em relação à maré, para você saber o quanto ela vai crescer, quanto ela vai variar, e para que isso não seja uma coisa que te surpreenda, né, com o passar dos tempos. Então, ou seja, se você não leva esse monitoramento, essa manutenção, negligencia algum desses passos, o resultado é catastrófico. Por quê? Por se tratar de toneladas de material, muitas vezes dispostos concentradamente, né? O exemplo do arranha-céu, né? Toneladas de pavimentos e concreto armado, e tudo isso disposto, a forçante, né? Diretamente no solo, né? Naquela área abaixo do arranha-céu. Então, às vezes, isso se torna uma medida de acidente muito grande, né? E assusta. Então, aí no caso, por exemplo, de grandes edifícios, acontece muito em barragens, né? Eu vou abordar um pouco mais para frente, mas na questão de edifícios, a exemplo, esse edifício aconteceu em maio de 2021, na cidade de Shenzhen, lá no sul da China. O edifício se chama Seg Plaza e ele tem 300 metros de altura e ele foi evacuado por apresentar algum tipo de tremor. Não sabe se fenômeno natural ou se algum problema de estrutura. O que eu quero tirar disso é que, sim, assusta. E se tratar de grandes construções, exemplo desse edifício, se ele tem um rompimento de estrutural e simplesmente cai em cima da cidade, é um acidente muito grande. Então, quando a gente fala de grandes construções, é muito estudo e muito monitoramento envolvido, mas a importância se dá a que, se acontecer um acidente, geralmente é catastrófico. De barragens também se fala de acidentes, patologias, mas a gente tem um exemplo muito triste que aconteceu aqui no Brasil em 5 de novembro de 2015, que foi o maior acidente da mineração brasileira, que é o desastre de Mariana, lá em Minas Gerais, né? Então, a tragédia ocorreu após o rompimento dessa barragem do Fundão, da mineradora Samarco, que controla, né, a parte da Vale do Rio Doce antiga, mas aquelas diversas barragens de Minas Gerais, e foi um rompimento devastador, né? Aconteceu uma enxurrada de lama que devastou a cidade de Bento Rodrigues, e todos os casos, problemáticas judiciais, patologias, a exemplo nesse caso aí foi muito evidenciado a falta de monitoramento, né? E o constante monitoramento, reportagem e a preocupação com o comportamento ao longo do tempo dessas barragens, né? Já que não são construções, blocos de concreto, em si à disposição de terra, né? Visto antes também desse mesmo relatório. Então, adentrando e contextualizando os impactos ambientais, né? Dando exemplo na questão da problemática de barragem, esse acidente de Mariana liberou cerca de 62 milhões de metros cúbicos desses rejeitos de mineração, principalmente formado por óxido de ferro, água e lama, que dá essa impressão de avermelhado, né? Pela oxidação dos óxidos de ferro mesmo, né? E como reportado pela Samarco, esse produto não é nenhum tipo de produto tóxico, nocivo ao homem, mas nós sabemos os impactos, até porque essa lama, exemplo dessa foto, dá para ver, formou uma cobertura de lama homogênea em volta de todo lugar, né? E isso altera todo o ecossistema da região. Então, essa dita cobertura, ela forma uma espécie de cimento que impede a proliferação e o desenvolvimento de muitas espécies.
E além disso, né, a composição desses rejeitos altera o pH e causa desestruturação química do solo, que pode levar à extinção de todo o bioma presente antes do acidente. Então tem que ser levado muito a sério esse impacto ambiental, ainda mais se é referente a algum tipo de acidente por negligência, né, dos órgãos de fiscalização, de certa forma até atrelado ao governo, né? Assim como esse tipo de filiação a outros tipos de empresa e as terceirizadas dela, né? Então, assim, tem que ser feito uma melhoria nessa questão, quem sabe até uma revolução, porque assim, realmente se tem parâmetros até bons, mas não se faz um monitoramento preciso e uma fiscalização dessas obras, né? Então, as principais patologias, dando exemplo do que eu já falei na questão da arranha-céu, barragem, é, são patologias parecidas com as obras comuns. Os problemas são muitas vezes exponenciais porque se faz uso de muito produto, se faz uso de muito ferragem, então o peso é muito grande. Então, se tem algum tipo de problema estrutural, sapata, um rompimento, o resultado é muito grande, né? Então aí as mais problemáticas, né? Dificuldade no dimensionamento de ferragens, às vezes o uso de uma ferragem mal amarrada, né? Problema de lançamento, às vezes a altura do lançamento do concreto, ou o cobrimento nominal, que nem eu sempre ressalto, que é uma problemática muito grande aí, a questão de umidade, né? Principalmente em lugares aí que vão ficar expostos há muito tempo, muita umidade. Se acontece aí um adentramento de água dentro da armadura e o estufamento dela, a expansão, é o exemplo desse da foto, acontece sim esse deslocamento do concreto, piora ainda mais a situação e essa patologia pode ter um resultado muito grande dentro da construção. E completando o que eu falei, repetindo que realmente foi um dos pontos mais explorados aí da questão desse acidente da Mariana, foi a questão da fiscalização. Então, a gente sabe que obras feitas, ainda mais obras desse tamanho, né, gigantescas, que não tem uma mensura tão pontual, né, que tem um comportamento que depende muito das condições da natureza. Eu poderia ter falado isso na questão de uma barragem de concreto ou num prédio alocado dentro de uma cidade, num contexto urbano, mas dando um exemplo bem crítico, extremo, as barragens de terra, né, que vão usar rejeitos naturais, recortes de aterro da região, vai ter um cobrimento, um impacto ambiental pontual, muitas vezes muda todas as propriedades ao longo do curso do rio, né? Então, assim, evidenciam que a principal falta de comprometimento ou a principal patologia e a maior causa de acidentes de grandes construções aqui no Brasil é a falta de fiscalização e monitoramento dessas construções. Ou seja, monitoramento periódico, cada 15 dias, a cada mês, 6 meses, do comportamento daqueles materiais, assim como a reportagem para os órgãos competentes e que esses, seja governamental, filial, empresarial, terceirizada, que esses possam realmente dar importância a esses dados coletados tecnicamente e que possam tomar providências a respeito para que não aconteçam acidentes tão catastróficos ou que não aconteçam mesmo acidentes dentro do contexto de grandes construções aqui no Brasil. A respeito, cada parte desse módulo foi repartido as referências. Então essas são as referências, algumas das que eu usei para construir o relatório e também essa apresentação de slide, e especificamente sobre acidente e patologia, né? Então, um exemplo aí, o site da Vale, que tem uma grande preocupação em manter a atualização, né, sobre o Brumadinho e explicando sobre as barragens, assim como sites de notícias e outros órgãos, blogs, mas uma compilação desses dados, assim como os dados que a gente aprende dentro da faculdade, para que a gente consiga, de uma forma, apresentar esses conteúdos, mesclando, né, os conhecimentos, já que é uma área ainda um pouco nova, são poucos materiais expostos, né? Então agradeço e por isso é só.